Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Então hoje, como prometido, eu vou responder às vossas questões. E em primeiro lugar, queria agradecer a todos aqueles que deixaram as suas perguntas aqui, ou que mandaram. Aqui os meus irmãos da Canção Nova tiveram uma noite longa, lendo todas as questões, preparando a lista para mim. Então, vou tentar responder o máximo de questões que eu puder. Tem várias questões que eu já respondi noutros locais, noutros retiros, ou que estão no meu livro. Então, essas que eu já respondi noutros locais, vou ser mais breve. As outras que eu ainda não falei tanto, serei um pouco mais longo. E quando eu souber, posso dizer, você pode procurar isso ali. Então, vamos lá. Primeira questão. Padre, conheço pessoas que tinham doenças graves e que foram a centros espíritas e fizeram cirurgias espirituais e foram curadas. Como explicar estas curas? Com muita frequência, tem problemas espirituais, ou seja, dos quais a causa é o demônio, distúrbios de origem diabólica. E essas pessoas que sofrem desses problemas, normalmente vão, quando começam tendo os seus problemas, às vezes são manifestações físicas, desmaios, problemas de coração, ritmo cardíaco, ver coisas. Normalmente essas pessoas começam por tentar ir no hospital, ir nos médicos, para resolver o problema. Mas os exames médicos não detectam nenhuma doença. Você vai no hospital, você faz os exames médicos, mas os médicos dizem para você, segundo os exames, não tem nenhuma doença. E aí, com frequência, as pessoas começam buscando a cura noutros locais e se viram para centros espíritas, benzedeiras e outras medicinas, digamos, alternativas. Hoje está muito na moda o Reiki. São formas de magia branca. E o que acontece? As pessoas vão nesses locais e nesses locais é o demônio que atua através dos médiums. Eu já expliquei isso aqui na Canção Nova em várias pregações, você pode ver nos DVDs. Agora não tem tempo, você vai só ter que acreditar em mim. Mas tudo isso está muito explicado também na Palavra de Deus, no Catecismo. E o que acontece? Uma pessoa que tem um distúrbio de origem diabólico e que vai procurar cura em algum lugar onde se pratica a magia branca, centro espírita, umbanda, reiki, tudo isso, você que está sendo atacado pelo demônio, está pedindo ao próprio demônio que cure você. E o que o demônio faz nesses casos? Você vai e o demônio que atacava você, deixa de atacar você para você pensar que foi curado pelo centro espírita. Você não percebeu que aquele que estava causando a doença era o mesmo aquele a quem você estava recorrendo para pedir a cura. Então ele enganou você. O demônio é pai da mentira. Veja bem, é uma mentira muito inteligente, porque essa pessoa volta para casa curada. E depois, na próxima vez que surgir um problema na vida dela,
qual vai ser o primeiro lugar onde ela vai correr? Vai ser o mesmo bruxo, o mesmo curandeiro, o mesmo centro espírita, onde ela acredita que foi curada. E tudo isso acontece porque você não escuta a palavra de Deus. Deus proíbe todas as formas de adivinhação e de magia. Então eu vejo que hoje muita gente e também muitos cristãos se deixam enganar facilmente por estas formas de medicina alternativas que não passam de formas de magia branca. Ou seja, você está pedindo ajuda ao demônio para conseguir alguma coisa boa, curar uma doença. E isso é um pecado grave contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Não adorarás outros deuses. Catecismo da Igreja Católica, falando do primeiro mandamento, diz que são pecados graves contra o primeiro mandamento, as formas de adivinhação, de magia, de idolatria. Segunda questão. Padre, ouço vozes e vejo vultos em minha casa. Isso pode ser do demônio? Sim, pode ser do demônio. É um dos sintomas mais frequentes nos distúrbios espirituais diabólicos. São alucinações, digamos, visuais e auditivas. Você vê coisas e ouve coisas. O que vê? Vultos, sombras, outras pessoas, luzes. O que ouve? Ouve barulhos no teto de sua casa, ouve vozes. É sempre o demônio? Não, não é sempre o demônio. Tem alucinações também ligadas aos sentidos, que têm uma origem de doença mental, psicológica. Então, aqui temos que ser prudentes no discernimento. Eu vejo que com frequência as pessoas se precipitam no discernimento e jogam logo toda a culpa no demônio. Não é tão simples. E como fazer o discernimento? Tem uma pergunta um pouco mais à frente que faz isso, então eu vou deixar para mais daqui a pouco. Mas vozes, vultos, pode ser do demônio? Pode, mas não sempre. Terceira questão. Padre, tenho muitos pesadelos à noite. Isso pode vir do demônio? Sim, pode, mas normalmente não vem do demônio. Eu já respondi a esta questão num vídeo lá do blog do Danilo, Livres de Todo o Mal. Tem uma questão, não tem? Sobre os pensamentos, sobre os sonhos. É um blog do Danilo, missionário da Canção Nova. Você pode ir lá ver, tem lá toda uma secção que diz, pergunte ao exorcista. E então já tem várias questões que eu respondi lá. E tem essa. Os sonhos normalmente têm uma explicação natural. Experiências que nós vivemos na nossa vida durante o dia, acabamos sonhando durante a noite. Isso acontece com todos nós. Deus pode interferir nos sonhos? Sim, Deus pode. Deus avisou José através de um sonho. Não é? Deus pode. Tem os sonhos de São João Bosco. Deus pode comunicar coisas importantes para nós através do sonho. O demônio pode interferir nos sonhos? Pode. Mas seja a ação de Deus nos sonhos, seja a ação do demônio, são pouco frequentes. Normalmente, os nossos sonhos têm uma explicação natural. E por isso aqui também é necessário discernimento, prudência, para não se precipitar no diagnóstico.
Se você vê que está tendo sempre o mesmo um pesadelo, que tem mais outras coisas estranhas, peça ajuda a um sacerdote ou alguém no ministério de cura e libertação que tenha experiência dessas realidades espirituais para tentar chegar à verdadeira causa. Quarta questão. Padre, vivo em segunda união, não posso comungar, mas porque eu não posso confessar os outros pecados que estou arrependida? Uma boa pergunta e bem importante. Então, se uma pessoa vive numa segunda união, aqui o que interessa é aquilo que nós, em geral, chamamos segunda união, com as palavras da Bíblia, se chama Se você casou pela igreja e vive com uma mulher ou com um homem que não é o seu marido, vive em... Não sou eu que digo. Quem diz? É o 6º mandamento da lei de Deus. 10 mandamentos. Eu pergunto muitas vezes para as pessoas essa pergunta, hoje vou fazer para você. Meu irmão, você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu? Tem uns mínimos olímpicos para chegar no céu. Mínimos olímpicos, que se chamam os 10 mandamentos. Quem não vive o primeiro mandamento, quem não adora a Deus sobre todas as coisas, quem pratica a idolatria, a adivinhação, magia, e não se arrepende, pode ir no céu? Quem não vive o segundo mandamento, pode ir no céu? Sempre se não se arrepende. Quem não vive o 6º mandamento, pode ir no céu? Quem disse isso para nós? Um dia um jovem foi ter com Jesus e perguntou: bom mestre, o que preciso para fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus o que respondeu para ele? Tu sabes os E começou: não mates, não roubes, não cometas adultério. Ou seja, Jesus nos lembra que para entrar no céu temos que viver na graça de Deus. Quem viola os mandamentos comete um pecado mortal, perde a graça de Deus. E se não se quer arrepender, o seu coração fica fechado à graça de Deus. Aqui a pessoa diz: mas eu queria confessar os outros pecados, mas esse não, esse eu não quero largar. Mas não chega a viver 9 mandamentos. Jesus diz que nós temos que viver os 10 mandamentos. E Jesus ainda fez mais. Os judeus tinham os 10 mandamentos, e Jesus ainda elevou as exigências dos 10 mandamentos. Discurso da montanha, Jesus diz: ouvistes o que foi dito, não mates, mas eu vos digo, todo aquele que se irritar contra o seu irmão será réu da hiena. Ou seja, não vai nos... Jesus elevou as exigências dos mandamentos. Não cometerás adultério. Ouviste o que foi dito, não cometas adultério. Mas eu vos digo, aquele que desejar a mulher do próximo, já cometeu adultério no seu coração. Certo? Então, aqui o que você deve fazer é pedir a Jesus a graça de sair do pecado. Sair do pecado. Não tem nenhuma
mulher, nenhum marido, nenhum homem, não é marido, né? Que valha a herança do céu. O pecado é sempre uma escolha errada. Você está querendo algo que te faz mal. Te faz mal. Se você quisesse um exemplo com a saúde de corpo, você vai no médico e diz: doutor, faço tudo direitinho. Bebo água, tenho cuidado com a alimentação, faço descanso, ginástica, mas eu gosto muito de, não sei, tomar um veneno. Então basta uma coisa venenosa para que você perca a sua saúde. Para ter uma doença mortal, para morrer com uma doença, você não precisa de ter todas as doenças. Ou seja, para ir no inferno, você não precisa de ter todos os pecados. Basta um pecado grave. Então, seja este pecado do adultério, seja qualquer outro pecado em que você está, em que você pensa que não consegue sair, eu hoje tenho uma boa notícia para você. Você pode sair. Peça ajuda a Jesus. Diga: Jesus, eu quero viver na sua graça. Eu quero ser herdeiro da vida eterna. Me ajude a sair do pecado. Me ajude a fazer uma boa confissão o mais rápido possível. E Deus vai atuar. E Deus vai atuar. Quinta questão. Padre, sou sacerdote exorcista. Posso exorcizar uma pessoa que esteja numa segunda união? Vamos pôr a pergunta ainda do modo mais genérico. Padre, posso exorcizar uma pessoa que esteja em pecado mortal, seja ele qual for, que não esteja na graça de Deus? Tecnicamente, sim, porque o exorcismo não é um sacramento, é um sacramental. E os sacramentais têm como finalidade nos dispor a graça dos sacramentos. E por isso, nos primeiros séculos, se rezavam os exorcismos por os catecúmenos, ou seja, por aqueles que ainda nem sequer tinham recebido o batismo. Ainda não eram batizados, mas já eram atacados pelo demônio e a igreja celebrava os exorcismos pela sua libertação, antes de serem batizados. Porque o exorcismo os dispunha a receber a graça, a graça do batismo. Tirar o demônio para depois poder encher do Espírito Santo. E por isso, em teoria e na prática, você pode rezar o exorcismo sobre alguém que está em pecado mortal? Pode. Mas, tem um mas. Mas, se essa pessoa não se quiser arrepender, se não quiser fazer uma boa confissão, se não quiser viver uma vida na graça de Deus, de oração, os exorcismos não vão ter muita eficácia. Ou seja, o demônio não vai largar aquela alma por causa do pecado. Se você não quer largar o pecado, o demônio não vai largar você. Eu uso muito a imagem... Imagine que você tem uma garrafa e você vai na fonte pegar água, mas a garrafa tem um buraco. Você vai na fonte, espera, a água entra na garrafa, mas quando você volta para casa,
e olha para a garrafa está vazia. Então, para que sem conversão, sem uma vida na graça de Deus, não se realiza a libertação completa do demônio. O demônio não vai largar se você não sair do pecado. Quando eu recebo as pessoas que são atacadas pelo demônio, logo no início eu rezo, muitas vezes tem que rezar logo porque tem manifestação, Depois, quando a pessoa pode falar comigo, eu digo para ela: meu irmão, minha irmã, você está sendo atacado pelo demônio. Você precisa dos exorcismos. Eu estou disponível para ajudar você. Você quer a minha ajuda? A pessoa diz: quero, padre. E eu digo: tem uma condição. Você vai ter que fazer tudo o que eu pedir. Você aceita? Aceito. A primeira coisa que eu peço é: você vai fazer uma confissão bem feita. E dou para eles um exame de consciência com os 10 mandamentos. E para cada mandamento, muitas perguntas. Normalmente peço, quando são pessoas que faz muitos anos que estão longe da igreja, que não se confessam, peço para elas fazerem uma confissão geral. Ou seja, uma confissão de vida, tudo que você se lembra. E em muitos casos é muito bonito, tem gente que diz: padre, depois da confissão que eu fiz bem feita, os ataques diminuíram muito. Veja o poder do sacramento da confissão. E quando o arrependimento é sincero e a confissão é bem feita, os exorcismos têm grande efeito. Rapidamente o demônio larga. Por quê? Porque esse irmão se está unindo a Jesus, se está enchendo de Deus. E se está cheio de Deus, o inimigo tem que tirar a pata. Sexta questão. Padre, como conseguir de maneira rápida distinguir um caso de possessão diabólica de um distúrbio psiquiátrico, doença mental? Então aqui, de maneira rápida, muitas vezes não é possível. Para fazer um discernimento com um mínimo de certeza, você tem que considerar vários aspectos. Talvez o mais, eu diria importante, mas não é o único, é a aversão às coisas sagradas. Aversão às coisas sagradas, à Santa Missa, aos lugares sagrados, santuário, igreja, cemitério, são lugares santos, que foram abençoados. As orações, ao rosário, ao terço, adoração. Tem pessoas que, se entrarem numa igreja, já são atacadas, perdem os sentidos, entram em convulsão. Muitas vezes têm vontade de vomitar, começam arrotando compulsivamente. Se sair da igreja, se sair da missa, tudo bem. Se entrar na igreja, tudo mal. Um sinal. Outro sinal importante, quando pessoas experimentam distúrbios fisiológicos, coisas no corpo, dores na cabeça, dores nas costas, sem força, problemas digestivos, barriga incha, parece que você está grávida, logo desincha, sem explicação. Você vai no médico, faz exames médicos e não acusa nenhum diagnóstico.
a medicina não vê nenhuma doença. Muitas vezes essas pessoas depois vão para a psiquiatria, para os psicólogos, e aí também acontece outro sintoma estranho, importante para o exorcista, que é uma reação muito atípica à medicação. Você começa tomando, por exemplo, calmantes para não ter os ataques, mas os ataques continuam do mesmo jeito. Muitas vezes tem casos de psiquiatras que mandam para mim pessoas que estão fortemente medicadas e continuam tendo ataques que eles próprios, médicos, presenciam, e eles dizem, não é possível, com a medicação que eu estou dando para você ter esses ataques. Não tem explicação natural, é espiritual. Então, aversão ao sagrado, doenças sem explicação médica, reação atípica, estranha às medicações, adivinhação, as pessoas que são atacadas pelo demônio, muitas vezes inspiradas pelo demônio, revelam coisas desconhecidas aos outros, verdadeiras. As pessoas sabem coisas. Por exemplo, olham para outra pessoa e sabem que essa outra pessoa tem um câncer no fígado. E a pessoa nunca viu ela, o demônio inspira essa pessoa e convence com frequência essas pessoas a pensarem que tem um dom, um carisma de Deus. Mas na realidade, aquela fonte de inspiração é diabólica. Isso são tudo indícios que nós devemos considerar simultaneamente. Se você pega um só desses indícios, é perigoso, ainda é cedo para ter a certeza que é o demônio. Às vezes não é. Às vezes tem gente que está mal na igreja por fobia social. Então, se você vê a pessoa fugiu da igreja, é o demônio. Temos que ver, temos que considerar vários aspectos que nos indicam uma presença espiritual diabólica. Ter uma força fora do normal. Adivinhar coisas, falar línguas estranhas. Línguas, por exemplo, nos exorcismos, se eu falar em latim ou outras línguas que eu conheço e que a pessoa não conhece, o demônio conhece e percebe tudo o que eu digo. Então você vê que aqui está a presença do demônio, considerando todos estes aspectos. E depois, também é muito importante, conversando com a pessoa, falar sobre o início dos problemas e tentar perceber se existe alguma causa mais evidente. Os exemplos clássicos são: padre, eu fui promovida, eu comecei tendo esses problemas no momento em que no meu trabalho eu fui promovida a diretora. E eu pergunto, e teve alguém que ficou brava com essa promoção? Teve algum colega que ficou invejoso? Padre, eu penso que sim. Por quê? Porque no momento em que eu tomei, houve alguém que quis sair da sala, que falou com outra pessoa. Apareceram alguma vez coisas estranhas na sua secretária, na sua casa, à porta de sua casa? Sim, padre. Apareceram uma galinha preta aberta no meio, velas. Então são mais indícios, juntando com os outros, que me mostram que é o demônio, que foi feito um malefício, certo? Então, o discernimento
dos distúrbios espirituais não é muito fácil de fazer rapidamente. Você tem que considerar várias coisas, tem que tentar perceber se existe uma causa, um início. Tem problemas que vêm de família. A pessoa já nasceu com problemas. Outras pessoas da família já tinham problemas. Tem muitos casos diferentes. Então, a minha sugestão é prudência no diagnóstico. Eu vejo pessoas que vêm ter comigo porque toda a família convenceu elas que estavam possuídas pelo demônio. E não estavam. Mas toda a família ficou, você tem o demônio, tem o demônio, tem o demônio. A pessoa vem e eu sou a primeira pessoa que diz, graças a Deus, meu irmão, você não tem o demônio. Mas às vezes a família não ajuda, se precipita no diagnóstico. E também tem o contrário. Tem às vezes famílias que não acreditam que é o demônio e é o demônio. Então não é fácil. Sétima questão. Padre, conheço uma pessoa que assistiu a filmes de terror e depois teve crises e manifestações diabólicas. O demônio pode nos possuir por causa de um filme de terror ou filmes de exorcismo? Eu diria que é difícil essa pergunta. Eu não conheço até hoje, e faz 19 anos que estou nesse ministério, nenhum caso de possessão por causa de um filme de terror. Não conheço. E por isso eu diria que seria raro, muito raro. Mas eu não excluo essa possibilidade. Porque infelizmente os filmes de terror são muito satânicos. Tem muitos filmes de terror que metem rituais, que metem muita coisa pesada. E em muitos filmes de terror se dizem maldições e coisas que existem, que os satanistas praticam. Então as pessoas não têm noção do quanto real são as coisas que acontecem nos filmes de terror. E o problema hoje já nem está só nos filmes de terror. Exemplo, o filme Harry Potter. Já ouviu falar? Tem um satanista aqui da Venezuela, América Latina, um ex-satanista, que teve muitos anos no satanismo, que depois teve uma namorada católica e ele se converteu, saiu do satanismo, precisou de exorcismos e hoje é um grande cristão. E então ele desmascara muita coisa. Se você quiser ver o vídeo de uma pregação dele, tem lá no meu site, santidade.net. Pode ver lá. Fala em espanhol. Então ele conta muita coisa muito interessante, como o demônio dava tudo para ele com os malefícios conseguia tudo. Mas depois apareceu essa moça bonita e ele disse, pela primeira vez em tantos anos de satanismo, eu não consegui com as bruxarias aquilo que eu queria. Se começou aproximando e percebeu por quê. Essa moça, penso tinha 15, 16 anos, acordava de manhã, rezava o terço, depois ia na Santa Missa, todo dia. E no final do dia, rezava outro terço. O demônio não conseguiu tocá-la. Foi ao contrário, ele se começou aproximando dela, ela começou rezando por ele, e ele se acabou convertendo, e hoje é um grande católico. Veja o poder da oração. Este ex-satanista conta lá que no filme Harry Potter tem algumas frases mágicas que existem no satanismo. O que é que isso significa? Que os seus filhos estão repetindo frases de bruxarias pesadas, sem saberem. Perigoso, perigoso.
Hoje, um dos problemas grandes é que os jovens, através da internet, têm acesso a coisas de magia negra muito pesadas, sem sair de casa. Muito pesadas. Então, o satanismo não é só uma coisa que você tem que fazer lá num monte, com uns amigos. Você pode fazer com o seu celular, com o seu computador. Tem muitas histórias, agora não tenho tempo. Saiu um livro em Itália sobre esses temas que se chama Os Jovens e o Satanismo. Oitava questão. Padre, fui ao centro de Umbanda e Candomblé porque estava em depressão. Fiz diversos trabalhos de macumba para mim e deixei o nome de meus familiares para eles fazerem trabalhos. O que devo fazer agora? E o nome dos meus familiares? Acontecerá algo com eles? O mal que você fez está feito. Agora o que você pode fazer são duas coisas: conversão, arrependimento sincero, boa confissão, vida na graça de Deus, isso para si e para os seus familiares. E também você deve renunciar explicitamente a todos esses cultos e renovar solenemente as promessas do seu batismo. As renúncias, porque os pecados de adivinhação e de magia sempre implicam um certo pacto com as forças ocultas. Então, um pacto com o demônio. Esse pacto você deve destruir através das renúncias e através da renovação das promessas do batismo. Você tem que fazer uma espécie de divórcio com essas forças e renovar o seu casamento com Jesus através da renovação das promessas do batismo. Mas mais importante é a confissão e a vida na graça de Deus. Quem vive na graça de Deus está protegido. Protegido. Não deve temer. É ao contrário. O demônio tem medo de um cristão na graça de Deus. O demônio tem medo de um cristão com fé, que confia no poder de Jesus. Outra questão. Padre, trabalho num lugar que só tem espíritas. Posso ser, de alguma maneira, contaminada por isso? Talvez, mas, como eu dizia, terminando, se você vive uma vida na graça, Jesus não só vai proteger você, mas Jesus vai usar você para converter os seus irmãos que estavam no pecado, que estavam no espiritismo. Não tem que ter medo. Se você pegar o Evangelho, tem uma frase que Jesus repetiu muitas vezes: não tenhais medo. Um filho de Deus não tem medo. Por que dizem, padre, que não posso ir a benzedeiras que só fazem orações católicas? Infelizmente, o demônio, infelizmente para nós, tem muita confusão. O demônio usa muita gente, usa sempre uma capa de coisa de Deus para meter o veneno por trás. Em São Paulo diz lá que os anjos, que os demônios se transfiguram como anjos de luz. Diz a palavra. Então ele, pai da mentira, né? Ele sempre gosta. E tenho vários casos, pessoas nos exorcismos, tenho tido alguns casos que eram pessoas boas, aparentemente boas, pessoas de igreja, de oração, rosário, missa diária,
mas que estavam sendo instrumentos do demônio, que praticavam a adivinhação. Vinha um montão de gente à casa delas, e elas olhavam para a fotografia e diziam coisas do marido e do filho, e davam um montão de bobagem para essas pessoas: chá, defumadouro, amuleto. Então, são pessoas que parecem de Deus, que parecem instrumentos de Deus, mas que na verdade são instrumentos do inimigo. Então, extrema prudência. Tem aquele provérbio que diz que nem tudo o que brilha é ouro. Cuidado, meu irmão, cuidado, meu irmão. Cuidado. Prudência. Às vezes, entre um verdadeiro carisma de Deus e um instrumento do demônio, a fronteira é muito difícil de discernir. E por isso eu digo cuidado. Mas as obras do demônio não resistem ao poder e à presença de Deus. Esses casos, eu dizia que essas pessoas eram aparentemente boas, mas não são verdadeiramente boas. Por quê? Porque não são humildes. Vêm para mim e eu digo: você agora não vai fazer mais isso. Mas elas não obedecem. Porque aquilo para elas era uma grande fonte de... Mas eu não cobro nada, o povo deixa o que quer, né? Mas construiu uma casa bem legal. Eu peço desobediência, um dos sinais da presença do demônio. O demônio até consegue simular a humildade, mas nunca a obediência. É o teste de fogo do demônio. Aí ele vai no chão. E depois, quando reza os exorcismos, se manifesta a presença diabólica. Você começa rezando o exorcismo, se aquela pessoa é instrumento do demônio, se é um médium, ele não consegue se esconder mais. E depois o que acontece é muito bonito. Se a pessoa se arrepende dessa vida, se obedece, perde aqueles dons que no fundo vinham do inimigo, e começa vivendo uma vida na graça e se liberta. Mas tem alguns casos de pessoas que, quando eu disse para elas: você não pode mais fazer isso, elas preferiram não vir mais nos exorcismos, continuar trabalhando e o mais impressionante é quando algumas dizem: padre, se eu não receber as pessoas, o demônio me ataca muito. Mas se eu as receber e praticar a adivinhação, o demônio me deixa em paz. Veja bem, se você deixa o demônio usar você, ele não te massacra. Mas se você quer mudar de caminho e vir para a graça de Deus, não vai ter paz. Mas com os exorcismos, com a vida de sacramentos, ele vai ter que largar e vai perder. Então, vamos rezar agora. Se pode pôr de pé, meu irmão e minha irmã. Tinha muitas outras perguntas que eu, com a graça de Deus, responderei em outras ocasiões. Obrigado por suas questões. Coloque a mão no seu coração, para você se preparar também para esse momento de oração que nós vamos viver. Meu Maria Eunice já está aqui, vai nos conduzir, mas vamos cantar. Jesus, 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 Jesus.
Nós temos diante de nós o sumo e o eterno sacerdote, Jesus Cristo, o Senhor. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, pois, confiantemente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Talvez ainda no nosso meio tenha alguém dizendo: eu estou indo embora e ainda não toquei na graça, ou ainda não consegui ser liberto, ser curado. Aqui está o sumo e o eterno sacerdote. Não pense que Jesus não tocou em você. Ele tocou de muitas formas. Talvez você, tão distraído diante do pecado, não percebeu a graça e a presença do sumo e eterno sacerdote. Aproximemo-nos, pois. Aproxima com a sua fé, aproxima com a sua esperança, aproxime-se agora com a sua confiança. A palavra fala confiantemente. Deixa o Senhor te tocar agora com as suas mãos chagadas. Ele quer estender sobre nós a sua mão. O seu amor Ele quer derramar sobre nós, porque é o nome que tem poder. Então você já pode estender as suas mãos assim para Jesus, porque é daqui que sai o remédio, é daqui que sai a graça oportuna. E o momento oportuno talvez para você seja esse. Estenda a sua mão aberta, virado para Jesus, o Senhor das chagas. O Senhor das chagas vivente está vivo e está aqui. Pois tudo que foi esclarecido para nós nesse acampamento, e sobretudo agora, cabe a nós fazer o quê? Renunciar. Renunciar ainda a algo que possa ter ficado nas escondidas. Mas deixe que o Senhor toque na sua chaga, na sua ferida. Talvez um pecado incrustado ou presente na sua história e que não foi banido da sua vida, impede de você tocar na graça. É o momento oportuno, é a hora, é o dia de hoje que o Senhor tem para nós. Então façamos essa renúncia. Diga: eu peço, Senhor Jesus, a graça da graça desse momento oportuno, deste momento oportuno para mim, para a minha vida, para a minha casa, para a minha pessoa, para todo esse tempo que eu estive aqui e para o processo que eu vou viver após esse acampamento. Diga: Senhor Jesus, eu peço a proteção do teu sangue, que o teu sangue circunde cada um de nós, que o teu sangue circunde cada um dos nossos queridos, que o teu sangue circunde a minha pessoa, esse centro de evangelização, essa chácara de Santa Cruz, as estradas que vamos seguir de volta para casa, a minha família. Senhor Jesus, envolve, levanta uma muralha com o teu sangue poderoso, que os anjos, as milícias celestiais estejam à nossa frente, atrás de nós, à nossa direita, à nossa esquerda, livrando-nos de todo o mal, do espírito do mal, que ainda possa estar perturbando a sua mente. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, toda a corte celestial esteja conosco. Então diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu renuncio agora no teu nome. Eu renuncio agora em teu nome. Toda maldição que veio até mim, toda maldição que veio por linha paterna, por linha materna, por linha materna, desde Adão e Eva até o dia de hoje.
os meus antepassados. Meus antepassados. Eu coloco na tua misericórdia. Eu coloco na É tua o momento da misericórdia. graça oportuna. É o tempo da Senhor graça. Jesus, Senhor Jesus. liberta-me agora de Liberta-me toda agora. opressão, falsas enfermidades, Falsas divisões em Divisões. toda a minha família. Em toda a minha Eu rejeito espíritos malignos de toda e qualquer natureza que possa estar vindo ainda sobre mim, ou que possa estar perturbando cada um de nós. Eu rejeito espírito de feitiçaria, espíritos imundos, pelo poder do nome das chagas de Jesus. Pelo poder do nome das Eu chagas. coloco agora, Eu coloco diante do trono diante da do Santa Cruz, da Santa todos os males Todos da os vida males. presente e da minha vida passada da minha vida e de passada. tudo que há de vir. Eu coloco diante do trono da graça. Eu renuncio o pecado, renuncio o autor de todo o mal, toda todo feitiçaria. Eu rejeito, eu renuncio os poderes, os favores que eu busquei fora de Jesus, fora da minha fé, fora da minha igreja. Eu renuncio às enfermidades, às falsas enfermidades, falsas enfermidades. decorrentes de pactos, em nome de Jesus, cirurgias espirituais, de origem diabólica. De origem Eu diabólica. renuncio no teu nome Sim, às teu nome. filosofias hindus, orientais, as ideologias, enfim, tudo que está no nosso meio, nessa era luciférica, entregue ao mal. Eu renuncio pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo todas as formas de magias. Eu renuncio no poder do nome de Jesus, adivinhação, sortilégios. Eu renuncio no poder do nome de Jesus Poder do nome todo o de pecado contra os mandamentos de Deus. Eu renuncio no poderoso nome de Jesus o adultério, uma sexualidade errada, as aberrações. Eu renuncio às ideologias de gênero, de todo tipo. Eu renuncio no poderoso nome de Jesus. Eu me aproximo agora, Senhor, do seu trono, do trono da tua graça. Eu renuncio tudo que a mídia tem me oferecido negativamente, me esvaziando, destruindo a minha fé, destruindo a minha família. Filmes de terror, umbanda e candomblé, tudo que surge efeito negativo através das novelas, dos filmes, dos canais não cristãos, programas não cristãos, músicas não cristãs. Diga: eu renuncio, Senhor, Renuncio, no Senhor. poder do teu sangue. Poder do teu sangue. Eu renuncio o espiritismo, a umbanda, o xexinoye, Rosa Cruz, sociedades secretas, jorei, controle mental, tudo que não vem de Jesus, toda mediunidade, trabalhos feitos nas esquinas, nas encruzilhadas, nas matas, nos rios, nas cachoeiras, no mar. Eu renuncio tudo que fizeram com a minha foto, com os meus objetos pessoais, com as minhas roupas. Eu renuncio toda a oração feita em lugares consagrados a Satanás. Eu renuncio todas as formas de pactos, de formas de consagrações a Satanás. Eu renuncio marcas no meu corpo. Eu renuncio em nome de Jesus. Bruxas, gnomos, fadas, visitas a cartomantes, cirurgias espirituais e mentais.
eu renuncio em nome de Jesus. Trabalhos de sangue, trabalhos na mata, trabalhos na encruzilhada, cigarro, pinga e pipoca, eu renuncio no poderoso nome de Jesus. E eu declaro que venha aos pés da cruz todo o mal de qualquer natureza. Se apresente agora aos pés do sumo e eterno sacerdote, Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Renuncio depressão, angústia, solidão, medo, tristeza. Eu renuncio suicídio, mortes violentas, assassinatos. Eu renuncio requintes de crueldade. Eu renuncio no poderoso nome de Jesus. E eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu renuncio também no poder do nome de Jesus todos os espíritos malignos de miséria, de pobreza, de mulambismo. Eu renuncio no poder do nome de Jesus tudo que tranca casamentos, tranca finanças, inveja, ódio, ciúmes. Eu renuncio no poderoso nome de Jesus. Diga: eu creio na Igreja Católica, una, santa. Eu renuncio todo o mal e professo agora a minha fé em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Pai Todo-Poderoso. Em Jesus Cristo nosso Senhor. Em Jesus Cristo nosso Eu Senhor. creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Eu creio Santo. na doutrina da Igreja Católica. Eu creio na infabilidade do Papa. Eu creio na infidelidade. Eu creio nos ensinamentos da doutrina. Eu creio na infidelidade. Esta é a minha fé. Esta é a minha Eu não fé. abro mão. Eu creio. Eu creio. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Vivo. Vivo. Representado aqui nesta cruz. Representado aqui nessa cruz. Mas creio vivamente Mas creio vivamente que Ele está aqui. que Ele está Nas aqui, suas nas chagas. suas chagas, Me curando. livrando, Me libertando. me libertando, Me restaurando. me restaurando. Isso, vamos cantar. Estenda a tua mão, Senhor, sobre mim. Levanta os seus braços agora. Estenda a sua mão sobre mim. Levanta seu braço. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é possível, certo é capaz para ti. Peça a Jesus Estenda a sua mão, o socorro. Senhor. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é capaz para ti. Não há o que temer, povo de Deus. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior. Não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer. Não há o que temer se Jesus está. Ele está no meio de nós. Não há força maior que a Deus pode superar. Vai soltando a sua voz agora na linguagem dos anjos. Siriela Maria, la Maria, la la la. Oh, la Maria, la Maria, dara la Maria, la Maria, la la la. Ore, ore. Deixa o Espírito de Deus orar em você com gemidos, gemidos inexprimíveis e inefáveis. Siriela Maria, la Maria, la la la.
Eu quero ouvir você rezando agora. Solta a sua voz. Pode ser melhor. É clamor que sobe aos céus. Os reservatórios do céu se abrem agora sobre esse centro de evangelização. É Jesus colhendo toda a graça, derramando toda a bênção sobre nós. É Jesus vivo que aqui está, não há dúvida. É daqui que sai o remédio, porque foi da cruz que ele venceu a dor, venceu a morte, venceu Satanás. Solta a sua voz. Não há o que temer se Jesus está no nosso meio, se Ele está no meio de nós. Não há o que temer. E você canta agora para valer. Não há o que temer se Jesus está. Cantemos. Não há o que temer. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior, não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar. Feche os seus olhos agora e se abrace. Receba o abraço de Deus Pai, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. E agora, com seus olhos fechados, se aproxima do trono, se aproxima da cruz libertadora do Senhor, se aproxima do coração imaculado de Jesus e de Maria, do coração santo que reina aqui, que deve reinar na sua vida a partir de hoje. Que o coração santo de Jesus, aberto pela lança, possa alcançar você agora, onde você estiver, nesse centro de evangelização, a sua família, a sua casa. Receba o dom do Espírito Santo, receba a renovação do batismo no Espírito, receba a graça de Deus, nesse momento, através da cruz de Cristo, de Jesus dependurado da cruz, o homem das dores, que assume sobre si as nossas dores. Que muitas pessoas possam repousar agora no Espírito Santo, para que todos os espíritos malignos não tenham mais vez na tua vida, na tua pessoa. Você que está perto somente ampara as pessoas, porque é um momento profundo da graça de Deus. Você não imagina o remédio que está saindo daqui e curando ainda muitas feridas que ainda estão abertas. Batiza, Espírito Santo de Deus. Batiza o teu povo. Levanta aqui um poderoso exército, um exército de salvação. Levanta nesse centro de evangelização um exército da Virgem Maria, o povo que tem o rosário na mão, o povo que o diabo é que tem que ter medo de nós e não nós ter medo dele. Levanta nesse lugar, Espírito Santo, pessoas completamente renovadas.
cheias do Espírito Santo de Deus, cheia da graça. Esse é o momento do Espírito Santo agir. Jesus age todo o tempo, o Pai age todo o tempo, e o Espírito Santo também. E graças a Deus pelo sumo e eterno sacerdote. Nós temos os sacerdotes que vão cumprindo essa missão no mundo inteiro. Nós queremos agradecer de coração a Duarte Lara, essa docilidade a esse ministério tão ardoroso, também custoso, também cansativo, mas a gente vai dando o que se tem. Então o sumo sacerdote que alimenta todos os sacerdotes, por Jesus agora, abriu os céus para nós nesse momento. O Padre vai nos dar a bênção, nos exorcizando mesmo, para que nós possamos voltar para casa cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo. Depois sim repetiremos mais uma vez: não há o que temer, se Jesus está. Em nome de Jesus de Nazaré, com a autoridade que recebi da Santa Igreja Católica, destrua agora qualquer bruxaria, malefício, maldição, praga, qualquer ritual satânico, qualquer consagração a Satanás, que tenham feito contra qualquer um de vocês, contra as vossas famílias, contra as vossas casas, contra o vosso trabalho, contra a vossa saúde, contra a vossa vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior, não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar. Canta, povo de Deus, não há o que temer. Não há o que não há força maior que a Deus pode. Não há. Não há força maior. Não há força maior que a Deus pode superar. E aplauda esse Deus maravilhoso, vitorioso. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.